Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Amém. Como é que eu lembro aqui mesmo? Enquanto a humanidade está escravizada no pecado, Nós estamos livres para adorar. Estamos aqui na CELPA, Comunidade Evangélica Livres para Adorar, nosso curso para obreiros, CEPOL. Estamos aprendendo um pouco do módulo Panorama Bíblico. Hoje vamos dar sequência que nós temos aprendido. Quem está com a apostila aí na página 23, vamos aprender um pouco o conteúdo dos livros do Novo Testamento, fazendo um versinho de 2 frases e a nossa coreografia. Tá? Então, os 5 primeiros livros são os livros históricos, certo? Desses 5, 4 são chamados biografia ou evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que os 3 primeiros são chamados de sinóticos, porque tem uma visão parecida, certo? E João é o evangelho suplementar. Mateus foi escrito para o povo judeu, Marcos para o povo romano, Lucas para o povo grego e João para a comunidade cristã. Esses 4 livros vão falar sobre a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Vamos lá fazer a nossa coreografia. Quem sabe os 4 aí, os 5? Nath sabe? Só a Nath? Né? Joãozinho acho que sabe, né, Joãozinho? Não, Joãozinho. Então vamos lá. O Messias em Mateus é rejeitado, o rei sem o reino, como foi profetizado. Cristo em Marcos é o grande escravo, que deu de si mesmo para eu ser salvo. Em Lucas, Jesus é o Filho nascido, que busca e salva o homem perdido. João aponta o Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos gentios e judeus. Esses 4 são chamados de evangelhos, né? Agora nós temos Atos, que é a continuação do ministério de Jesus agora com os discípulos. Vamos ver lá o início da igreja, vamos ver a expansão da igreja, as viagens missionárias de Paulo, certo? Então vamos lá, Atos, dedos juntos, mãos juntas, dedos separados e mãos separadas. E o versinho: em Atos o Espírito para a salvação dos judeus para o povo de cada nação. De novo. Em Atos o Espírito espalha a salvação dos judeus para o povo de cada nação. Bom, depois do livro de Atos, que esses 5 primeiros são chamados de narrativos ou históricos, nós temos a parte doutrinária. A parte doutrinária do Novo Testamento constitui de 21 livros, ou 21 epístolas, certo? 13 delas são as epístolas paulinas e 8 epístolas gerais. Então vamos começar com as epístolas de Paulo, tá? Lembrando que a ordem que está no livro não é uma ordem cronológica, do primeiro, do mais antigo, não. É uma ordem lógica, certo? Então começa com Romanos. O Romanos vai falar sobre salvação, sobre justificação, santificação. É uma das epístolas fantásticas. Foi lendo essa epístola que Lutero se converteu e implementou aí a reforma protestante do mundo há 500 anos, né? Vamos lá? Atos embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. Essa é a primeira epístola de Paulo, na ordem que está, Romanos, certo? Depois nós temos 2 epístolas de Coríntios. A primeira dela, né? 1 de Coríntios, estou estudando na minha igreja, lá de quarta-feira, os cultos. A gente já chegou no capítulo 13, né? Já estamos 2 semanas no capítulo 13. Vamos continuar no capítulo 13. 1 de Coríntios é uma carta. Eu sempre digo que Coríntios sempre dava problema para São Paulo, né? Até na Bíblia, né, gente? São Paulo disse para os coríntios: sede santos, né? Aí os coríntios falam assim: mas Deus é fiel. O pessoal fala: mas o justo florescerá como Palmeiras. Mas vamos lá. Então, 1 de Coríntios, a gente vê essa igreja que Paulo
precisa corrigir algumas coisas lá, divisão, impureza, né? Mas é uma igreja que também tinha todos os dons. É uma carta linda, principalmente o capítulo 13 sobre o amor. Capítulo 12, Paulo vai falar sobre dons. Capítulo 14, Paulo vai corrigir 2 dons que eram usados de forma errada na igreja, que eram o dom de línguas e o dom de profecia. Capítulo 15, Paulo vai falar sobre ressurreição de mortos, a segunda vinda de Jesus. Lembrando que no capítulo 11, nós temos lá a melhor instrução sobre a ceia do Senhor. Capítulo 11 de Coríntios, né? Então, 1 de Coríntios, vamos lá, ó. A igreja unida e dividida, né? 1 Coríntios faz a admoestação contra a impureza, desordem e divisão. Essa é a primeira carta. Paulo escreveu a segunda carta. Na segunda carta, Paulo está um pouco meio que desolado, decepcionado. E ele precisou defender o seu apostolado. Porque muitos da igreja de Coríntios estavam lá, né? Porque ficaram ouvindo lá conversa daquele grupo de judaizantes e não estavam dando valor ao apostolado de Paulo. Paulo defende seu apostolado. E a coreografia é assim, né? De alguém que está desolado. E o versinho é: 2 Coríntios defende a posição do apóstolo escolhido depois da ressurreição. Por que apóstolo escolhido depois da ressurreição? Quem sabe? Não sabe? Porque Paulo foi escolhido para ser apóstolo depois, né? Jesus trabalhou com 12, certo? E a conversão de Paulo é em Atos 9. Ele foi escolhido para ser o apóstolo aos gentios. Por isso que fala que depois da ressurreição. Bom, depois nós temos a carta de Gálatas. Paulo escreve a carta para a igreja da Galácia. Essa provavelmente tenha sido a primeira carta do apóstolo Paulo. Lá Paulo também vai falar para os Gálatas sobre a salvação pela graça e não pela lei. Paulo vai lá, prega o evangelho, muitas pessoas se convertem, deixa uma igreja fundada. Quando Paulo sai, vai aquele grupo de judaizantes no ouvido dos crentes da Galácia: olha, você tem que circuncidar, você tem que guardar a lei de Moisés. Quando Paulo sabe disso, Paulo fica bravo, ele escreve uma carta, né? Ó insensato Gálatas, quem vos induziu a sair tão rápido do evangelho que eu preguei? Eu digo uma coisa para vocês: mesmo que desça um anjo do céu e pregue um evangelho diferente do que eu ensinei, seja anátema, seja maldito, né? É uma carta fantástica também. Vai falar sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, capítulo 5, né? Sobre andar no Espírito. Muito bonita a carta de Gálatas. E aí, quem já assistiu Power Ranger? É uma coreografia do Gálatas, né? E porque a ideia é de quebrar as correntes da lei do pecado, né? E o versinho é: Gálatas proclama a liberdade do pecado. Pela graça, nunca lei, como outros têm pensado. Vamos ver de Romanos? Embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. 1 Coríntios faz a demonstração contra a impureza, desordem e divisão. 2 Coríntios defende a posição do apóstolo escolhido depois da ressurreição. Gálatas proclama a liberdade do pecado. Pela graça, nunca lei, como outros têm pensado. A epístola de Efésios, gente, é uma das epístolas que eu mais gosto, né? Eu falo que é um tratado de vida cristã. A epístola aos Efésios a gente pode dividir em 2 partes, né? Os 3 primeiros capítulos é a parte teórica, a doutrina, e os 3 últimos é a parte prática. Paulo começa a falar sobre salvação no capítulo 1, e ele vai mostrar que a salvação foi tão importante que precisou aí do trabalho em conjunto da Trindade. Capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Do 3 até o 6, a gente vê a obra do Pai. O Pai nos separou para sermos salvos. E você vai ver que o versículo 6 está lá: para o louvor da sua glória.
Versículo 7, né? Versículo 6. Você vai ver que o versículo 12 vai repetir também, né? Para o louvor da sua glória. Então, no capítulo 3 até o versículo 3 até o versículo 6 tem a obra do Pai. Do versículo 7 até o versículo 12 tem a obra do Filho. O Pai separou, o Filho salvou. E o versículo 12 fala o louvor da sua glória. E a obra do Espírito, versículo 13 e versículo 14. O Espírito selou. O Pai separou, o Filho salvou e o Espírito selou. Foram selados pelo Espírito Santo. Então, Paulo trata isso no capítulo 2, para que os crentes da igreja de Éfeso entendessem o valor da salvação. Ele vai mostrar o que nós éramos antes da salvação, o que Jesus fez para a nossa salvação e o que nós somos depois da salvação. Olha, nós éramos mortos nos pecados deles, filhos da ira, separados de Deus. Mas, versículo 6, né? Versículo 5. Deus, pela sua graça transformou, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. E aí, mostra agora o que nós somos. Somos filhos de Deus, fomos vivificados, estamos assentados nos lugares celestiais. No capítulo 3, Paulo vai mostrar, né, que agora a igreja é tão importante que o versículo 10 vai falar assim: ó, através da igreja seja conhecido a multiforme sabedoria de Deus. A gente hoje não vê o valor da igreja, mas Paulo mostra. Por quê? Naquela época os judeus achavam que só eles eram os crentes. Depois Paulo fala que quando veio a igreja, Deus, né, derrubou aquela parede de separação. Já não é judeu, já não é gentil, é um povo só que serve a Deus. Né? Paulo fala que isso era um mistério que estava escondido. E aí o capítulo 4 começa a parte prática. Agora que vocês são salvos, que vocês são filhos de Deus, andem de modo digno. Capítulo 4 é um capítulo fantástico, tem 32 versículos, né? 16 versículos vai falar sobre unidade, nosso relacionamento horizontal. E os últimos 16 vai falar sobre santidade, nosso relacionamento vertical. O que lembra isso, gente? O que lembra isso? A cruz. A cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, nos tornou aptos para ter um relacionamento vertical. Eu e Deus. E ao mesmo tempo um relacionamento horizontal. Eu e o próximo. Eu e o próximo precisamos de unidade. Os 16 primeiros versículos do capítulo 4. Eu e Deus precisamos de santidade. Os últimos 16 versículos do capítulo 4. Então, Paulo ressalta a unidade e a santidade. Capítulo 5 ele vai falar sobre andar na luz, andar em sabedoria e mostrar que nós somos filhos de Deus no relacionamento conjugal. Ele vai falar sobre o papel do marido, vai falar sobre o papel da esposa. Depois, no capítulo 6, versículos 1 ao 4, ele vai falar sobre o relacionamento de pai e filho, filho e pai. Depois, do versículo 5 ao versículo 9, ele vai falar sobre o relacionamento que nós temos que mostrar que somos filhos de Deus no nosso trabalho. O papel do empregado cristão e o papel do patrão cristão. E aí, só no versículo 10 em diante, Paulo vai falar sobre batalha espiritual. E nós temos que ser filhos de Deus diante de Satanás e todas as suas hostes malignas. E lá nós vamos ficar firmes. Então, Efésios é um livro fantástico. Vai falar sobre a nossa vocação, andar de modo digno. O versinho, gente, palma da mão, estamos andando, como se fosse Êxodo, né? E o versinho é: andar de modo digno da sua vocação. Efésios exalta a nossa alta posição. De novo? Andar de modo digno da sua vocação. Efésios exalta a nossa alta posição. Depois nós temos a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, uma carta também bonita. Paulo está preso quando escreveu essa carta, e essa carta é chamada a Carta da Alegria. Em todos os capítulos você vai ver Paulo falar sobre a alegria. Os filipenses ajudaram bastante Paulo no seu ministério.
Quando ele estava preso, mandaram por diversas vezes oferta para Paulo, mantimento. E uma das vezes ele mandaram um cidadão lá da igreja chamado Epafrodito, se não me engano, no capítulo 2. Parece que Epafrodito estava doente. Quando chegou lá, Paulo ficou até com medo que ele morresse. E Paulo escreve a carta agradecendo e falando sobre a alegria. Veja que coisa, né? O homem preso injustamente, mas cheio de alegria, escreve essa carta para que os crentes de Filipos permaneçam alegres, unidos, né? O versículo-chave é 4, versículo 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Filipenses, gente, então a ideia de você estar servindo com alegria, as mãos para servir com alegria, né? Servir o pudim ali da Gisele, né? Servir a panqueca da Maga, né? E assim por diante. E o versinho é: Filipenses louva a fé que nos faz regozijar, mas exige humildade para todos demonstrar. Ele vai mostrar a gente um exemplo de humildade fantástico no capítulo 2. Ele vai mostrar a humildade de Jesus. Olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, tendo forma de Deus, não teve usurpação sem igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e na forma de homem foi obediente à morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 5 a 11. Né? E Paulo mostra esse exemplo de humildade. Né? Aí os crentes de Filipos podiam falar: mas Jesus era Deus. Aí Paulo mostra o exemplo de Timóteo, a humildade de Timóteo. E os crentes de Filipos podiam falar: mas Timóteo é pastor, aprendeu com Paulo. Aí Paulo mostra o exemplo vivo que tinha na igreja de Filipos, que foi Epafrodito, um exemplo fantástico de humildade. Né? Então essa é a carta de Filipenses, uma carta muito bonita. Depois nós temos a carta de Colossenses. O que está acontecendo em Colossenses? Paulo escreve essa carta para combater uma heresia que estava surgindo na igreja, né? Chamava-se sincretismo. Era uma mistura de judaísmo, gnosticismo, filosofia e até mesmo o cristianismo. E aí Paulo começa a combater essa heresia. Ele vai falar que Jesus Cristo não é simplesmente o Filho de Deus. Quer ver alguém ler aí? Filipenses 1,15, Colossenses 1,15 e Colossenses 2,9. Porque os gnósticos diziam que Jesus não era homem, não era Deus. Foi um anjo que apareceu, depois sumiu. Eles negavam a divindade de Jesus. Então Paulo escreve essa carta. Outra coisa que Paulo combate, escrevendo aos Colossenses, é culto a anjo, né? As pessoas que não adoram anjo, Paulo fala: olha, não adore anjo, né? Anjos são os nossos, são conservos, são mensageiros de Deus ao nosso favor. Adore o cordeiro, não anjo, né? E veio um tempo aí, umas igrejas aí fizeram até um cenáculo para adorar anjo. Todo mundo queria ver anjo, queria sentir o vento das asas dos ventos, né? Lembra o hino o cântico que mais pegou daquela época na igreja? Alguém lembra? Ei, anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar. Era uma festa. Ninguém queria ver. Eu vejo anjo todo dia, só que eu vejo anjo sem asa. É o anjo Mircea, é o anjo Natal, é o anjo Dana, é o anjo Jurema, é o anjo Daniel, é o anjo Daniel. Somos nós somos anjos sem asa. Alguém lê aí Colossenses 1,15? Colossenses 1,15. Está ali? Não, ele tirou. Coloquei no 2. Depois é 2 lá, né? 1,15. Olha lá. Veja 14. E quem temos a remissão pelo sangue, essa é a remissão dos pecados, 15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, veja 16.
Ele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados. Mas vê lá, ele é a imagem do Deus invisível. Deus invisível não tem imagem. Como é que a gente viu Deus? Na pessoa de Jesus. Agora veja 2:9. 2:9. Vamos ver lá. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo escreve isso para combater essa heresia que havia na igreja de Colosso, que é chamado de secretismo espiritual. Aqui a palavra larga, leva para mim pequenininha, né? Minha mascote. Vamos fazer Colossenses, gente. Então, o versinho é: Colossenses mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. Ó, olhando lá para cima, que olhe para o alto, Paulo fala assim: ó, olha lá para cima, busca as coisas do alto. Colossenses mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. Vamos repetir desde Romanos? Quero saber quem sabe tudo aí. Embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. 1 Coríntios faz a demonstração contra a impureza, desordem e divisão. 2 Coríntios defende a posição do apóstolo escolhido depois da ressurreição. Gálatas proclama a liberdade do pecado, pela graça nunca lei, como outros têm pensado. Andar de modo digno da sua vocação. Efésios exalta a nossa alta posição. Com alegria. Filipenses louva a fé que nos faz regozijar, mas exige humildade para todos demonstrar. Colossenses mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. Hoje, olha, essa turma está fiada. Não esqueça, você que está assistindo aí, de dê uma curtida, vai lá no link, certo? Dê uma curtida, inscreva-se se você não é inscrito no nosso canal, o nosso canal fica em evidência, compartilhe aí com seus amigos e peça para que eles se inscrevam também. Eu quero mostrar aqui para vocês, gente, meus 3 primeiros trabalhos. Eu escrevi 3 livros, né? O primeiro deles aqui, ó, Ministério Diaconal, salva até o intuito de capacitar o cristão para o chamado e o exercício do ministério diaconal. Diácono foi a solução da igreja primitiva para essa necessidade de já há 2.000 anos. Né? A gente viu o início do diácono lá em capítulo 6, diáconos. Né? Tinha um diácono lá que, meu Deus, né? Tinha um tal de Timão e Parmeiras, né? 2 diáconos lá, Timão e Parmeiras, né? Depois eu escrevi esse segundo livro, que é a ética no ministério diaconal. E, para quem tem igreja, para quem gosta de pregar, aqui tem um livrinho, o último que eu fiz aqui, são 26 sermões preparados, expositivos, né? Se você pregar um por semana, vai para 6 meses aí na sua igreja, certo? Esses são meus 3 livros aí, se alguém tiver interesse, é só falar comigo. Nosso reclamo. Bom, agora vamos para os Tessalonicenses. Paulo escreveu 2 cartas para os Tessalonicenses, uma igreja fantástica, né? A primeira ele vai falar sobre santidade, a segunda ele vai falar sobre a vinda do Senhor. Já na primeira ele fala, que é o capítulo 4, né? Sobre o arrebatamento da igreja. E a ideia da nossa coreografia, santidade, a gente lembra lá de Levíticos, né? E o versinho é: os Tessalonicenses na epístola primeira são motivados a mostrar santidade verdadeira. A segunda carta, ele vai falar sobre o dia do Senhor. Glória, estamos esperando essa Aleluia. E o versinho é: os Tessalonicenses, a segunda carta escrita, o dia do Senhor e consequências escritas. Vamos para a primeira?
Tessalonicenses, a epístola primeira, são motivados a mostrar santidade verdadeira. Tessalonicenses, a segunda carta escrita, o dia do Senhor e consequências explica. Paulo vai falar sobre isso, gente, porque surgiu um boato que Jesus já tinha vindo. E alguns até abandonaram o trabalho. Paulo fala assim: epa, não façam isso. Não creiam no que estão falando. Não acreditem, mesmo que digam que fomos nós que mandaram a epístola para o nosso nome. O Senhor não vai levar, não. Primeiro, vai se manifestar o ministério da apostasia. Não acredite nisso, não. Paulo vai falar no capítulo 2, gente, sobre o anticristo. Ele deu uma vida no capítulo 2. Fantástico ele fala sobre o capítulo 2. O anticristo está aí para aparecer, né? Capítulo 2, pegaram? Vamos dar uma lida, né? Olha aí, pastor. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Acho que é do 1 a 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E você que está assistindo, você que faltou, não vai comer o pudim da Gisele. Eu vou comer a sua parte. 2 Tessalonicenses. Ora, irmão, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, pode passar, né? Que não vos mouvais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Escreveram uma carta lá dizendo que foi Paulo. Paulo falou: opa, não foi minha não, você é fake news. Paulo fala: você é fake news. Né? Você sabe que internet já havia no tempo de Abraão, né? Já. Abraão tinha um site. Deus falava: é o site da tua terra, da tua casa. Aí Paulo fala aqui: ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Desvio da fé. Estamos vivendo isso. Muita gente está desviando da fé. Vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse aí, ó, é o capiroto, é o anticristo. Paulo chama ele o homem do pecado, o filho da perdição. Volta aí. Perdão, o próximo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará no trono como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Olha o que vai acontecer, gente. Quando a igreja for arrebatada, vai aparecer esse anticristo, bancando Deus e Cristo, enganando todo mundo, principalmente os judeus, durante 3 anos e meio, fazendo milagres que a gente vai ver. Quando completar 3 anos e meio, quando ele entrar no templo e sentar no templo, vai cair a ficha dos judeus. Aí vocês falam: pastor, não tem mais ficha, né? Só cai ficha, né? Só cai ficha. Não vai ter mais ficha. Aí os judeus: esse não é o Messias, bem que Jesus falou. Esse é o capiroto, esse é o anticristo. Continua. Não vos lembrais de que essas coisas já vos dizia quando ainda estava convosco? Passa. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo se manifeste. Continua. Porque já o ministério da justiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Paulo está falando: olha, enquanto esse um estiver aqui, o anticristo não vem. Quando esse um que estiver aqui for tirado, ele vem. Quem é esse um? Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é a igreja. Muitas pessoas dizem que é o Espírito Santo. Mas veja bem, na grande tribulação vai ter o Espírito Santo, vai. Só que ele não vai operar convencendo o mundo do juízo do pecado e da justiça. Mas ele habita no crente, o Espírito Santo está em todo lugar. Ele vai atuar de maneira diferente. Mas o que detém o anticristo é a igreja. Se o mundo soubesse disso, Deus, tinha que dar glória a Deus. Porque quando a igreja subir, o bicho vai pegar. A obra vai fumar. Continua.
Então se será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e ele aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Continua. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Satanás vai dar poder para o anticristo para fazer isso aí, fazer milagres de mentira. Tinha uns DVDs muito bons, gente, que era o arrebatamento 1, 2 e deixados para trás. 1, 2, 3. Muito bom. Tá bom, mais um? E com todo engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que se salvem. Até o 11, né? E é por isso que Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Esse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é fantástico. No capítulo 4, versículo 13 a 18, Paulo vai falar, na primeira epístola, Paulo vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Que coisa bonita, né? O arrebatamento vai ser assim, ó, em 5 estágios, se não me engano. Vai tocar a trombeta. O pai vai falar para o filho: filho, chegou a hora. O filho vai falar para o pai: toca a trombeta. Deixa eu tocar da trombeta, gente. Pisque aí, ó. Piscado. Nesse piscar de olhos, ó, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Vão lá para as nuvens encontrar com Jesus. Os vivos em Cristo vão subir, vão encontrar com Jesus nas nuvens. Só em Cristo. A 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Chegando lá, vão ser glorificados, como diz 1 Coríntios 15. O nosso corpo vai ser glorificado. Não vai ter mais ruga, eu não vejo essa hora. Que eu vou ficar livre das minhas ites. Porque o meu corpo aqui parece a seleção da Croácia. Porque eu tenho tendinite, gastrite, né? Tenho rinite, sinusite, ainda tenho calvície. Essas duas entradas que não tem mais saída. Isso mesmo. Mas quando chegar na glória, não vou ter mais nenhuma ite. Vou receber um corpo glorificado. E aí vamos lá para o céu. Chegar lá para o céu, vamos para o tribunal de Cristo para ser julgado, para receber galardões. Vamos para 1 Coríntios 13, 2 Coríntios 5, 10 e Romanos 14, 10. Escreveu mesmo lá, 2 Coríntios 5, 10. E outro lê Romanos 14, 10. Arrebatamento. Essa é a esperança de todo crente, né? 2 Coríntios 5, 10. É aquele hino da harpa, né? Nossa esperança é sua vida, o reino vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vamos raiar. Nossa esperança é sua vida, o reino vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Esse coral é maravilhoso. Esse coral vai para a glória, né? Jesus se vem, glória lá. Porque todos, Paulo está escrevendo para crentes, tá, gente? Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. O crente vai passar pelo tribunal de Cristo, sim, não para ser condenado, tá, gente? Esse é o tribunal de Cristo lá no céu, é para receber galardão. O ímpio vai para o tribunal do trono branco para ser condenado. Diferente, porque o crente é salvo, não vai ser julgado, porque Jesus disse em João 5,24: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Isso é outra matéria chamada de escatologia. Romanos 14, 10. Essa versão você baixou com que era? A mãe da revista? Eu pedi para o rapaz baixar, mas ele baixou. Mas tu, Paulo escrevendo para os judeus, mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos
todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo escrevendo para crente. Tá? Bom, então falando da primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses. Acabaram aí as 9 cartas de Paulo, que foram cartas enviadas à igreja, certo? Agora nós temos as 4 últimas cartas de Paulo, que são cartas dirigidas a indivíduos, pessoas. Tá? Que é 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Sendo que 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são chamados de epístolas pastorais. São as epístolas que Paulo escreveu para os 2 pastores. Timóteo, que foi pastor na igreja de Éfeso, e Tito, que foi pastor na igreja de Creta, onde tinha os cretinos. Os cretenses, né? Então, vamos agora para 1 Timóteo. Então, Paulo escreve 1 Timóteo, uma epístola também fantástica. Ali vai falar sobre, olha lá, você quer ordenar diácono? Capítulo 3 de 1 Timóteo. Você quer ordenar pastor? Capítulo 3 de 1 Timóteo. Se não tiver aquelas qualificações, vamos lá fora. Exatamente. Repete, pastor, se não tiver as qualificações de quem? 1 Timóteo 3 está fora. Esquece de ser pastor. Esquece de ser diácono. 1 Timóteo 3 e Tito 1 de 5 a 9. 1 Timóteo 3 vai falar sobre ordenação para pastores, diáconos e diaconisas. Ó, gente, para um ministério excelente, obreiros excelentes. Exatamente. Excelente. Você vai ter excelência. Eu sempre digo na minha igreja, pessoal, você precisa colocar a pessoa certa, no lugar certo, de forma certa e na hora certa. Aí você acerta. Se você colocar a pessoa certa, mas no lugar errado, não vai dar certo. Se você colocar a pessoa certa no lugar certo, mas na hora errada, não vai dar certo. Se você colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, mas de forma errada, não vai dar certo. Então tem que colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa e de forma certa. Aí você acerta. Estou certo? Convidamos da pena. Estou certo? Então Paulo escreve, gente, 1 e 2 Timóteo e Tito para falar sobre igreja, epístolas pastorais. E ele coloca umas coisas muito importantes. Ele vai falar sobre a sã doutrina, a doutrina correta da Bíblia, e obreiros qualificados. Uma igreja onde se prega a sã doutrina vai gerar obreiros qualificados. E os obreiros qualificados, por suas vezes, vão pregar a sã doutrina. Quando a gente não ensina a sã doutrina, vai criar obreiros raquíticos. E esses obreiros raquíticos não vão ensinar a sã doutrina. Então, precisa sã doutrina e obreiros qualificados. Gente, tem empresas aí, quando quer contratar um gerente, um líder, eles contratam outra empresa para ver o perfil da empresa e para ver as pessoas que se qualificam, que passam por uma triagem, por uma entrevista, por um treinamento para assumir um cargo naquela empresa. E a igreja, gente, vocês colocam qualquer coisa, depois acontece isso aí. Então, igreja é coisa séria, porque linha de produção, se der errado lá o negócio, a gente troca. Vidas, é outra coisa. Estamos lidando com vidas e vida eterna. Como eu falei comigo na minha igreja, né? A questão é vida eterna. Nós estamos refletindo na escola dominical sobre o que é ser igreja, né? E tem muita gente que não quer mais igreja. E eu falo, se Deus não abandonou a igreja, quem são vocês para abandonar a igreja? E hoje os crentes dizem, eu não quero mais igreja. Está cheio de hipócrita. Já viram isso? Mas ele não larga a casa dele, da família que tem hipócrita. Ele não vai lá no cartório e fala assim, tira o meu nome aqui dessa família porque só tem hipócrita. Ele não larga o emprego porque tem funcionário hipócrita. Já viu? Ele não muda de bairro porque tem vizinho hipócrita. Ele não muda de escola porque tem amigo da escola hipócrita. E agora ele quer pagar a conta para dizer, ele vai largar porque é hipócrita. Né? Ele que é hipócrita. Igreja, a despeito de tudo que aconteceu, grave isso. É a única agência credenciada por Deus como sua representante aqui na terra. A única. Não tem mais. É a igreja. Né?
Mas é a igreja universal. Não é. A palavra igreja aparece 114 vezes no Novo Testamento. Essas 114, 90 vezes se relaciona à igreja local, onde a gente se reúne como corpo. Tá? É importante. Então Paulo escreve essas 3 cartas, 1ª, 2ª, 3ª, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, para corrigir essas coisas. A ordem mesmo que Paulo escreveu foi 1ª Timóteo, Tito e 2ª Timóteo. 2ª Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu e as últimas palavras dele também. Mas vamos lá. Então, 1ª Timóteo, gente, a ideia é assim, ó. Você entrelaça, a ideia é que você abriu a igreja, tem gente lá dentro, né? Olha lá, 1ª Timóteo, olha lá como é que é. Entrelaça os dedos, ó. Fecha e abre. Fecha e abre. E o versinho é, ó. 1ª Timóteo exige ordem boa na igreja dos ministros para nada ser à toa. De novo. 1ª Timóteo exige ordem boa na igreja dos ministros para nada ser à toa. Está vendo? Tem que ter uma ordem boa. Não só na igreja, mas nos ministros também. É verdade. A segunda é a última carta de Paulo, as últimas palavras. Vocês vão ver no capítulo 4, fantástico. Qual foi o desejo de Paulo antes de morrer? Eu sabia que ia morrer em qualquer momento. Ele fala assim para Timóteo: traga-me a minha capa que deixei em Troade, os livros e o pergaminho. Então Paulo queria um agasalho para se proteger do frio e queria lá esperar a sua morte lendo a Bíblia e livros. Por isso que eu falo, gente, nós temos que ler. A leitura abre a nossa, nos enriquece. Nós não temos a cultura de ler. Em 1991 foi feita uma pesquisa para ver qual povo que mais lê. Chegou à conclusão que o povo que mais lê era o japonês. O japonês lia 16 livros por ano. Depois vinha o alemão e o americano com 14, o inglês com 12 livros. E o nosso Brasil! Um livro por ano! E se for falar os crentes, então, misericórdia. Os crentes deveriam ler no mínimo 66 livros por ano. Que é a Bíblia. O ano passado eu fiz um desafio para a minha igreja para todo mundo ler a Bíblia. E eu falei, eu vou ler, eu li em 3 meses. Já perdi a conta de quanto eu li a Bíblia. Mas a gente precisa ler. Eu lia em média 15, 16 livros por ano. Ninguém conhece, né? Então Paulo queria morrer lendo. Bonito, né? Joel, então, 2 Timóteo é assim, ó. 2 Timóteo é o grito de guerra. Proclama Cristo em toda a terra. 1 Timóteo exige ordem boa na igreja dos ministros para nada ser à toa. 2 Timóteo dá o grito de guerra. Proclama Cristo em toda a terra. É o mais fácil. 3 Timóteo? Não tem. É Tito. Tito também foi um discípulo de Paulo e ficou lá na ilha de Creta para pregar o Evangelho. Paulo orienta ele, né? E Tito é um pouco parecido com Timóteo também. Tito, no capítulo 1, versículo 5 ao 9, vai falar sobre os requisitos para ser um bispo, para ser um pastor, né, gente? Então, muito importante. E a ideia aqui, ó, batendo aqui, Tito foi escrito para dar às igrejas novas um padrão de bons pastores, sã doutrina, boas novas. De novo. Tito foi escrito para dar às igrejas novas um padrão de bons pastores, sã doutrina, boas novas. Olha aí. Padrão, gente. Um padrão de bons pastores, sã doutrina e boas novas. Boas obras. Boas novas, né? Boas novas. É boas obras mesmo. Boas obras mesmo. Nem é que foi errado aqui.
é boas obras. Porque o crente verdadeiro pratica as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas uma vez salvos, devemos praticar as boas obras. E Tito vai falar sobre isso. Então nós temos muitas igrejas por aí que misericórdia, porque não tem bons pastores. Muitos aí põem a igreja no escândalo, deixam a desejar. Por isso precisa ser verdadeiros homens de Deus, escolhidos por Deus. Depois nós temos a epístola do açougueiro, Filemão, gente, é uma carta que só tem um capítulo, né? Fantástico. O que é a história de Filemão? Filemão era um amigo de Paulo. Tinha uma igreja na casa dele. Acho que é o versículo 5, Filemão 5, vê? São 5 ou 3. Pode ter no começo, Filemão. Filemão. Vamos começar escrevendo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao irmão e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. E a nossa irmã, amada irmã Áfia, e a Arquipo, nosso camarada. Opa, já está. E a igreja que está em sua... Eu gosto dessa parte. E a igreja que está em sua casa. Olha, havia uma igreja na casa de Filemão. Hoje nós gostaríamos de ter uma igreja em casa, vai fazer culto. Mas muito mais do que ter uma igreja em casa, é ter uma casa em igreja. Uma casa funcionando como igreja, um lugar de adoração, de bênção, né? Aquela coisa gostosa. Uma vez uma irmã chegou na igreja com as malas do pastor, o que está acontecendo? Estou me mudando aqui para a igreja. Está maluca? É porque o seu diácono aqui, meu marido, aqui me trata de meu avôzinho, irmã, mas o cara precisa ver como é que ele me trata, né? Então eu vim morar na igreja para me tratar bem. A nossa casa deveria ser a extensão da igreja. Igrejas saudáveis, lares saudáveis. Lares saudáveis, igrejas saudáveis. Eu gosto desse texto de Filemão. Mas o que está acontecendo? Filemão tinha um escravo chamado Onésimo, que significa útil. Né? E ele foge, leva o dinheiro de Filemão, leva para Roma e encontra Paulo que estava preso. Se converte, Paulo fala assim: Onésimo, volta. Filemão vai me tratar mal. Fica tranquilo, Filemão, meu camarada, vai mandar uma carta para ele. E Paulo fala assim: Filemão, esse Onésimo, que significa útil, te era inútil. Paulo joga com a palavra, mas agora ele é útil mesmo, porque ele se converteu, recebendo não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. E olha, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta que eu te pagarei. Coisa bonita, né, gente? A história de perdão e de liderança. Veja, Paulo fala assim: ó, eu podia exigir, mas eu quero apenas te solicitar. O verdadeiro líder é isso, não exige, solicita, né? E as pessoas fazem por amor, não por autoritarismo. E a nossa coreografia é assim: ó, ele fugiu, Paulo fala: volta, Filemão. E o versinho: Filemão perdeu inútil escravo, mas todos ganharam quando ele foi salvo. Então essas aí são as 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para pessoas, né? Lembrando, Paulo escreveu 13 cartas, 9 para igrejas e 4 para indivíduos, que é 1ª, 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Lembrando que 1ª, 2ª Timóteo e Tito são chamadas epístolas pastorais. Paulo escreveu para esses 2 pastores, Timóteo e Tito. Agora nós vamos para as epístolas gerais, que são 8. A primeira delas é Hebreus. É um livro fantástico. Né? Tem muita gente que tem dificuldade de ler Hebreus. Eu escrevi uma postura sobre Hebreus. Quem escreveu Hebreus? É uma incógnita. Os testemunhos de Jeová dizem que foi o apóstolo Paulo. Né? Provavelmente não. Mas muito que tem ali em Hebreus é um pouco da cultura de Paulo. E aí surgem aí algumas hipóteses. Alguns dizem que foi Lucas, por ter sido companheiro de Paulo, né? Só que Lucas não conhecia muito o sistema judaico. Porque quem escreveu Hebreus conhecia muito bem a doutrina de Paulo e conhecia muito bem o sistema levítico, o sistema do Antigo Testamento.
Outros dizem que foi Apolo, né? Que era poderoso nas Escrituras. Você lembra de Apolo? Embora fosse poderoso nas Escrituras, Paulo manda ele para a casa de Áquila e Priscila, para que Áquila e Priscila ensinem um pouco ele, deem um doutrinamento. Então eu discordo que tenha sido Apolo. Talvez a pessoa que tenha escrito Hebreus, talvez seja Barnabé. Por quê? Barnabé foi companheiro de Paulo na primeira viagem. E ele era levita natural de Chipre, Atos 4, 36, né? Então talvez tenha sido Barnabé, é a pessoa mais contada. Mas a gente não sabe, tudo bem. Bom, o que estava acontecendo, gente? No livro de Hebreus aí. Muitos judeus que se haviam se convertido ao cristianismo, por causa da perseguição que se levantou, voltaram para o judaísmo, achando que estava tudo bem. E o escritor de Hebreus está dizendo assim: olha, não façam isso. E ele mostra um pouquinho do que era o Antigo Testamento e mostra a supremacia de Cristo no livro de Hebreus. Ele vai mostrar que Jesus é superior a anjos. Ele vai mostrar que Jesus é superior a Moisés, que era o líder nato dos judeus. Vai mostrar que o sacrifício de Jesus é um sacrifício melhor do que aquele sacrifício do Antigo Testamento. Por quê? Primeiro, o sacrifício era um animal. Segundo, quem oferecia o sacrifício? O sacerdote, que também tinha pecado. Tanto é que o sacrifício precisava ser repetido. Ainda tinha o dia da expiação, de Yom Kippur. E o próprio dia da expiação não era suficiente, porque oferecia o sacrifício. Se o camarada pecasse no outro dia, tinha que levar outro animal. E quem que oferecia o sacrifício? O sacerdote, que tinha que, antes do dia da expiação, oferecer sacrifício por ele mesmo. E ele ia de fora do átrio até o lugar santo. Jesus abriu um novo caminho, ele abriu o lugar santo. Jesus foi o sacrifício perfeito, o cordeiro que não tinha mancha nele. E não era um animal, era o próprio homem. E ele, como ministrante do sacerdote, não tinha pecado. Então foi um sacrifício eterno que não precisa mais se repetir. O sacerdote, pode até falar, o sacerdócio dele não era nem de Levi, que também era pecador, o sacerdote da ordem de Melquisedeque. É um livro fantástico de Hebreus, né? Ele começa no capítulo 1, gente, veja, capítulo 1 de Hebreus, vamos lá, pastor. Pastor Zé Carlos, como é que você sabe tudo isso? Leia, fazendo oração, se quiser, crer. Olha lá, havendo Deus, olha, começa assim, ó, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Continua. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, que coisa bonita, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos, fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito também mais excelente de que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ó, por quê? O testemunho de Jeová fala que Jesus é o arcanjo Miguel. Olha que Deus fala. Continua. Porque qual dos anjos disse? Jamais, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E outra vez, quando introduz ao mundo o primogênito, diz que todos os anjos de Deus o adotem. Está incluído aí. Continua. E quando aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, olha lá. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos.
7 de equidade e 7 do teu reino. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. E eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E ele continua. Coisa bonita, né, gente? Mostrando Jesus que não é anjo, que é superior ao Moisés, que é superior ao sacerdócio. E o versinho é: Cristo é supremo no livro de Hebreus, como rei, sacerdote, é o Filho de Deus. Olha, ele era maior que o rei Davi, ele era maior do que qualquer sacerdote, porque ele é o Filho de Deus. Oh, glória. Depois nós temos Tiago. Quem escreveu Tiago foi meio irmão de Jesus. Por que meio irmão? Porque ele era filho da mãe. Ele era filho da mãe. Jesus só foi filho de Maria, não de José, né? Porque Jesus, gente, foi uma obra perfeita. Ele tinha que nascer de uma mulher, porque quem pecou foi o homem, o homem tinha que pagar o pecado, mas o homem não podia. Só que se nascesse da mulher com a relação do homem, nascia com o pecado. Então ele tinha que nascer sem pecado. Ele foi obra do Espírito Santo, uma coisa bonita. E depois ele teve mais 4 irmãos. Alguém lembra os 4 irmãos de Jesus? Judas? João? Tiago? Não, é Tiago e Judas aqui e o resto não sei. Vamos lá, acho que é Mateus 13:55, é 15:53. É Judas, Tiago, e as meninas. Meninas também tinha? Sim. Dudinha? É? Eu acho que tinha uma que Vamos lá, não sei se é Mateus 13:55 ou Mateus 15. 13:55, vamos ver. Vamos ver se é isso. Tiago, José, Simão e Judas. Isso, 13:55? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago e José, Simão e Judas, depois as meninas lá. E as mulheres. Então eles estão dizendo esses irmãos de onde vêm. E suas irmãs lá. E todas as suas irmãs. Não, tem as irmãs. 13:55, 56. Então esse Tiago foi irmão de Jesus, porque o outro Tiago a gente vê lá em Atos 12 que foi morto ao fim da espada, né? E aí, gente, Tiago vai falar sobre uma fé genuína, uma fé verdadeira. Ele fala assim: mostre me tua fé sem obras, que eu mostrarei minha fé através de obras. Tá? E a ideia é que você está examinando uma joia, genuína, assim é Tiago, né? E o versículo é: Tiago descreve uma fé genuína, que ouve e age, não fica clandestina. Tiago descreve uma fé genuína, que ouve e age, não fica clandestina. E tem um bocado de crente que é clandestino, né, gente? O crente fantasma de forma nunca aparece. Quando aparece, dá susto, né? Crente 007. Tem um bocado de crente na igreja, né? Tem um crente tímido, que nem dá sinal. Tem o crente Timaia, né? Que ele sai da igreja e fica: me dê motivo para ir embora. O crente é o Tchan, domingo ele não vai. Tem o crente carrinho de mão que não tem motor, só vai empurrando. Tem bastante tipo de crente. Ele fica clandestino, tem que ser íntimo. Você sabe que Jesus veio para salvar. E Maurício matar. Bom, gente, nós temos 2 cartas de Pedro, certo? Pedro apóstolo. E a primeira vai falar sobre consolo dos crentes que estão sofrendo ali, perseguição, né? Carregando o ombro aí. E o versículo é: a primeira de Pedro consola os crentes, sofrendo por Cristo e sendo inocentes. Tem crente que você está abraçando ele, consolando, né? Então,
1 Pedro consola os crentes, sofrendo por Cristo sempre inocentes. Pedro fala assim: olha, se vocês estão sofrendo por amor ao Evangelho, tem glória a Deus. E assim como Cristo foi exaltado depois do sofrimento, vocês estão sendo exaltados depois do sofrimento. Agora, se vocês estão sofrendo porque fizeram coisa errada, tem gente tudo errado, eu estou sendo perseguido, é o diabo, né? A gente acusa o diabo de tanta coisa, né? Quer tirar a culpa de si mesmo, né? O cara está lá vendo cada coisa, eu fico visualizando o diabo falando para Jesus: está vendo? Não foi eu que mandei ele comprar a revista pornográfica, não. Ó. Quem vai acusar que fui eu, né? O grande história conta bancária, cartão de carro, foi o diabo, não foi, né? Então, uma vez uma irmã chegou assim na igreja: pastor, televisão do diabo? Depende, mas se ele comprou e pagou, é dele. Mas se você comprou e pagou, é sua, não é do diabo, não. Essa é a primeira de Pedro. A segunda de Pedro, a gente vai falar sobre falsos mestres. Eu já vi bastante naquele tempo, né? A ideia é que você está capturando aqui esses falsos mestres. E aí, 2 Pedro chama a atenção aos falsos mestres que merecem perdição. Vamos começar de Hebreus? Cristo é supremo no livro de Hebreus, como rei, sacerdote e filho de Deus. Tiago descreve uma fé genuína, que ouve e age, não fica clandestina. 1 Pedro consola os crentes, sofrendo por Cristo sempre inocente. 2 Pedro chama a atenção aos falsos mestres que merecem perdição. E aí vamos falar sobre 1 João. João escreveu 3 epístolas, o Evangelho e Apocalipse, né? Escreveu aí 5 livros. Vi um camarada vez pregando, meu Deus, a vontade chega sempre ele: cale-se, né? Ele falou: irmãos, vamos aqui ler o livro de Apocalipse, escrito por João Batista. João Batista morreu na época de Jesus, tirando a cabeça dele, cortando a cabeça dele, né? Então João vai falar sobre amor, segurança e comunhão, né? E aí a ideia de você estar unido, comunhão, né? Amor, segurança e comunhão são os temas de 1 João. Vamos lá. Amor, segurança e comunhão são os temas de 1 João. Uma carta bonita, né? João fala assim: olha, você diz que ama Deus que não vê, mas odeia o seu irmão que vê. Quem odeia o seu irmão é homicida. É verdade. Homicida não é que mata homem, não. Homicida que mata homem é homicida. É isso. João vai falar isso aí. O nosso amor a Deus tem que ser correspondido com o amor ao próximo. E 2 de João, ele vai falar sobre rejeitar mentira e abraçar o irmão, né? E a 2 de João é abraço também, né? Amor verdadeiro em 2 João, rejeita a mentira e abraça o irmão. Amor verdadeiro em 2 João, rejeita a mentira e abraça o irmão. 3 João é o que eu faço com vocês todo dia que tem aula, eu trabalho, né? Altruísmo, gente, de se doar e de doar. E o versinho é: 3 João condena o egoísmo e louva a bondade do altruísmo. Egoísmo é você pensar em si próprio, né? Altruísmo é pensar no próximo também, né? Na escola dominical, a professora perguntou para o Joãozinho: Joãozinho, quantas cartas escreveu João? Ele falou: 2, professor. Eu falei: não, Jesus, são 3. Não são 2, que a terceira não é uma carta, é um bilhete, né? Depois nós temos Judas, que também foi o irmão de Jesus. Não foi o Judas Iscariote, esse aí foi outro Judas, né?
Hoje em dia as pessoas não gostam de colocar o filho de nome de Judas, né? Que lembra de Judas Iscariote, né? Antigamente, quando tinha a semana da paixão, né? No sábado de aleluia, a gente malhava o Judas, né? Falaram isso, não fizeram mais, né? Agora a gente não malha mais o Judas, malha o Judas, companheiros, assim, companheiros. Vocês conhecem a história do Lula? Depois eu conto a história do Lula, quando foi interrogado, para saber se ele conhecia bem de cultura. Bom, vamos lá agora, Judas. Judas é igual o Josué, né? Judas vai falar sobre a batalha pela fé. Em Judas, a batalha pela fé tão preciosa é feita pelos crentes com doutrina valiosa. De novo. Em Judas, a batalha pela fé tão preciosa é feita pelos crentes com doutrina valiosa. E depois nós temos Apocalipse, o livro fantástico. A gente, quando lembra de Apocalipse, a gente só pensa no fim do mundo, né? Tem bastante coisa, né? Nós temos aí, tem tanto hino em Apocalipse, os cânticos de Moisés, os cânticos do Cordeiro, a última cantinho de receber, né? A honra, a glória, a força e o poder. Tem bastante hino, né? Em Apocalipse, que são os cânticos do Cordeiro. Tem as cartas escritas às 7 igrejas, no capítulo 2 e no capítulo 3. Né? E no capítulo 4 e 3 vai começar a falar sobre o fim do mundo, né? Uma grande tribulação, os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, né? O milênio. E assim como foi Gênesis, assim é Apocalipse. Em Gênesis tudo começou. E Abraão, Deus abençoou. Apocalipse mostra julgamento e salvação. E tudo renovado numa nova criação. Apocalipse mostra julgamento e salvação. E tudo renovado numa nova criação. Assim nós terminamos o nosso passeio poético no Novo Testamento. Gente, a semana que vem nós vamos dar uma geral na apostila. Eu sintetizei tudo aqui para vocês prestarem atenção, mas tem muita coisa na apostila, certo? Então semana que vem a gente vai começar aqui a trabalhar a apostila e a gente vai finalizar esse módulo, se a gente conseguir terminar a semana que vem, certo? Depois a gente vai para outro módulo que vocês vão aprender como estudar a Bíblia sozinho, certo? Mas se quiser ter gente junto, pode estudar também, né? Vamos aprender a fazer devocional, certo? Aprender a fazer estudo bíblico, montar o nosso sermão, certo? Essas coisas aí, ok? Mas não esqueçam, venham, convida outras pessoas para vir participar do curso, não falte, gente. Como eu falei, né? Nós estamos vivendo um período difícil, ensinando tanta besteira aí. Você tem uma ideia, tem uma tal de apóstola Sol. É a apóstola Sol. Ela sabe o dia, ela sabe o mês que o diabo nasceu. Nossa. Foi isso na internet. Ela dizendo que o diabo nasceu no mês de agosto. Gosto de Deus, né? Ela não lembra que o diabo nasceu no mês de agosto. Eu falei, meu Deus, nem o diabo sabia disso. Só ela. Nem ele sabia, ela sabe. Ela sabe, né? Contou pra ele. Então tem cara, pesquisa lá essa apóstola Sol. Agora tem apóstola Sol. Tem outra aí que é o seu nome, que está pedindo R$7 de Pix para orar, para entregar a profecia, né? Tem outra que é Renato, não é Renato, é Renato. Eu não vi nada, eu falei, cada coisa que eu falo. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem tanta besteira por aí, então temos que pregar essa palavra. Por isso que é bom vocês estudarem, louvar a Deus pela vida dos pastores Daniel e Margarete, que abriu esse espaço para vocês aprenderem, né? É muito importante aprender as coisas aí. Eu falo que eu estou na minha igreja há 24 anos já. O meu compromisso é sempre pregar a palavra. Às vezes eu fico, Deus, né? A igreja não cresce. E aí eu lembro da igreja de Jesus. 3 anos e meio,
pastores tomando café, né? Os pastores de lá. Como é que dá, né? Aí Jesus aí, é um prazer, você é o pastor Jesus, o pastor Jesus, quantos membros tem na sua igreja? Tem 12, primeiro ano, tudo bem, né? Aí segundo ano aqui trabalhando, pastor Jesus, não, eu já estou com 3 congregações. Quanto está os membros da sua igreja, Jesus? Eu ainda estou com 12. Uma coisa errada. Terceiro ano, Jesus, eu já estou com 42 congregações, tem um culto na internet, tem um live, estou alcançando o mundo aí, já formei não sei quantos pastores. Quantos membros tem na sua igreja? Jesus vai falar assim, eu vou te dizer a real. Eu tenho 12, mas eu sei que um vai me negar. Eu sei que um vai me trair, eu sei que um duvida de mim. Jesus. Mas essa igreja de Jesus, com 12, ele ensinou a palavra para eles. Tomé foi o que duvidou, né? Foi. O outro foi o Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e Judas foi o traidor. Pedro estava sofrendo de uma doença chamada síndrome do canto do galo. Toda vez que estava cantado, ele lembrava que tinha negado Jesus. Se ele pudesse mandar matar todos os galos, né? Não ia torcer para trás com mineiro de coisa nenhuma. Mas então Jesus fez diferença nesses 12 anos. Meu filho, meu Deus, por que não cresce? Porque hoje nós temos tanta gente fazendo coisas, entretenimento para vir em povo. O que segura é a palavra. Eu fiquei com uma dúvida. Qual é? Naquela pregação que o senhor falou que a pessoa pegou sobre aquele que perdeu a cabeça. Apocalipse. Mas é difícil, né? Sim. Eu estava ouvindo a Agnes falar, sabe, Magal? E ela foi numa igreja e quando ela recebeu a herança da mãe, que a mãe faleceu, e deixou lá um dinheiro para a família, e eles se dividiram. E o irmão dela falou assim, vamos fazer uma visita numa igreja bem pobrezinha? E eles foram, não sei se foi para levar dízimo, não sei, eles foram fazer. E quando chegou lá, disse que quando começou a falar, vai ver aquela mulher pulando uma reteté. E quando chegou perto dela, falou assim, foi Deus que uniu você com esse rapaz. Casou os 2 irmãos. E ele falou assim para ela, pelo amor de Deus, não fala nada. Eu falo, tem tantas profetadas e revelamentos aí. Uniu mesmo, né? São unidos bem, né? A irmãzinha que estava querendo arrumar um namorado. Né? Aí um dia eu vi um Leonardo DiCaprio que chegou lá, vai ser hoje, né? Ela viu que ele entrou para falar com o pastor, né? Ela falou com ele, quando ele viu, ela começou a falar em inglês. Tu me cantas, tu me levas, tu me cantas, tu me levas, tu me cantas, tu me levas. Sim, toca para Então, gente, vale a pena. Não é só questão de vale a pena, é necessário a gente estudar a Bíblia para não ficar pregando bobagem no mundo aqui, porque não é sagrado. Estou lidando com vidas em pregação do entender como Paulo diz e o Deus qualificado. Por isso, invistam em vocês. Eu comecei a estudar em 1981, você vê como eu sou velho, né? Comecei em dinossauro. 1981. Estou me sentindo novinha agora. Na Avenida Pedro Lessa, 1966, na Igreja Assembleia de Deus, quando eu no seminário de Rocha. Terminei os 3 anos, depois fiz a faculdade de teológica, fiz o curso de licenciatura em teologia em Palavra da Vida de Atibaia. Saí de casa às 3h30 da manhã, aos sábados, ia para lá, chegava em casa às 7, 8 horas da noite. Tá vendo? Às vezes eu trabalhava na cozinha de sexta para sábado, chegava em casa 1h da manhã, dava um cochilo, às 3 horas da manhã. Glória a Deus, tá 5 anos, vendo? valeu a pena. Fiz mestrado em teologia, e por isso que eu falo que eu sou um eterno aprendiz do Supremo Mestre. Jesus que aprendeu. Deus abençoe vocês. Na semana que vem, veio aí a postura da gente fazer uma geral. Vamos terminar com a oração. Vamos pedir para o pastor Jurema fazer essa oração para a gente, pastor. Pode ser sentado, Deus tem problema. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai,
aqui diante do teu trono, diante do Senhor, eu te peço obrigado, Senhor, por mais um dia, por cada vida que está aqui neste lugar, por cada aluno, por cada pastor, Pai querido. Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo seu dia, obrigado pelo término dessa apostila, Pai querido, e por ter estado conosco aqui nos ensinando a cada dia a Tua palavra, aquilo que a gente precisa, Pai querido, saber mais de Ti. Então eu te peço, Senhor, abençoa cada um que vai para os seus lares, abençoa cada um que vai ficar também, Pai querido. Tenha uma boa noite, um sono reparador. Envia anjos, Pai querido, do lado de cada um, com a espada desembanhada, para quebrar todo o mal. Dê sabedoria para nós, Pai querido, para que te entenda o teu sonho, Pai querido, aquilo que o Senhor quer revelar para nós. Eu te agradeço mais uma vez, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? E aí a gente vai comer o culto da Gisele e depois acho que é João 7,53, né? E cada um foi para a sua casa. Deus abençoe. Palmas, gente.